Prepare-se para decolar. Você está prestes a pousar num mundo muito mais leve, cheio de saúde, não é mesmo, Daniel? Cheio de saúde, é isso aí. E aí, Lu? Hoje a Lu tá aqui com a gente também. E quem que a gente tem hoje aqui, cara? Olha só. Hoje é um assunto muito legal, muito, mas muito diferenciado. Eu acho que vai surtir assim uma... Como é que eu vou explicar? Aquele lance dos baixinhos, né? Eu estou aqui com o Dr. Aires Fernando Rodrigues. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre ele, quer ver? Ó? Ele é um médico ortopedista, especialista em reconstrução e alongamento ósseo. Lembra disso quando a gente era pequeno? A gente sonhava em ser maior, não era? Eu sonhava, eu devia ter conhecido o doutorado. A Lu aí. Estaria maior, viu? E ele também é referência em tratamentos de infecções ósseas. Agora vem uma parte difícil aqui, ele vai me ajudar. Ele é membro da Limb Lengthening and Reconstruction Society. Tá certo? LLRS. Boa, Os melhor íntimos. ainda. Também é membro da Associação para Estudo e Aplicação do Método Ilizarov, que ele vai explicar pra gente também o que é. É membro do grupo de trauma do Hospital do Servidor Público Estadual. Deve ter visto muita coisa legal lá, hein? Sim, até Né? hoje. Uma vida boa lá. Ele é membro do grupo de fixadores externos do Hospital IFOR. Estágios em fixação externa em Lecco, Itália, Milão, na Itália, né? Cursos na especialidade nos Estados Unidos e na Alemanha, que por acaso sou de lá. Me fala uma coisa, Aires, estamos bem de nome, hein? Pois é. Fugir do trivial, né? Fugimos. Como surgiu isso, né? Eu vou passar um pouco as etapas, mas eu já acho que é o que a gente mais quer saber. O alongamento, cara, ele é fácil? Como é que funciona essa parte? O alongamento foi uma coisa que me deixou cético durante muito tempo. Mesmo na profissão, que no começo chamava-se fixação externa especificamente. Então, Tá. você era quem mexia com a parte da ortopedia que tratava de fixação externa. Aquelas gaiolas que você vê, aquelas antenas, parece uma antena que é o fixador tubo a tubo. E minha especialidade no começo, no final dos anos 90, foi essa que eu vim fazer aqui em São Paulo. Caramba. E a coisa foi mudando, a coisa não foi feita só com fixador externo e acabou mudando isso mundialmente, falando para reconstrução e alongamento ósseo. E o alongamento foi uma coisa que me fez, me inspirou na residência. Eu me formei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na UFMS, e do meio do curso para frente eu acompanhei a ortopedia ali. E tem uma residência muito boa lá, muito honesta, né? E a gente queria ficar por lá mesmo. É. E fiz a faculdade, os 3 anos de residência, e ali eu comecei a ver os casos de Ilizarov, que é um aparelho russo que faz, entre outras coisas, o alongamento ósseo. Então eu vi que o osso cresce, isso no final dos anos 90. Eu comecei a pesquisar. Algumas pessoas faziam lá Ilizarov na minha residência, né? E eu comecei a gostar daquilo ali. Falei, tem que aprender mais, né? E aí, quando eu terminei, que eu fui atrás de aprender mais sobre alongamento. Fiz bastante coisa em Campo Grande, no Hospital Universitário, onde me formei. Passei na prova de especialista e vim para São Paulo, justamente num centro de reconstrução e alongamento ósseo no Hospital das Clínicas de São Paulo. Caramba. E aí fomos atrás de como que esse osso cresce, né? É. E aí começamos a aprender cada vez mais, né? Aprendi aqui em São Paulo com o professor Walter Targa, né? Que é meu guru até hoje, né? Ué. A gente trabalha juntos, é um amigo que eu tenho, mais que isso, um pai. E com ele eu conheci o mundo do alongamento, né? Que legal. Então o alongamento ósseo hoje, ele está no mundo todo. Começou lá nos anos 50 com o Ilizarov e hoje o mundo inteiro faz. Não só o estético, né? A gente tem o estético, então faz o osso crescer, mas a gente usou em muita coisa, né? Corrigindo deformidades, falhas ósseas. E nesse ínterim entrou a infecção. Então acabou, quem faz osteomielite hoje está muito ligado ao alongamento ósseo. Por quê? Você resseca um osso infeccionado e faz uma coisa chamada transporte ósseo, que também você usa o método alongamento, mas sem o osso crescer. Você tem um gap e esse osso
Ele desce até lá embaixo e você praticamente tira a infecção como um tumor. Então acabou ficando bem. Quem trabalha com Ilizarov, nem todos, mas a grande maioria gosta e trabalha com osteomielite também. Mas só para entender, o corpo cria esse osso? Como é O que... corpo cria. É um método muito interessante. Esse cirurgião, nos anos 50, ele descobriu o Gavril Abramovich Ilizarov, em Kurgan, na Sibéria, no meio do nada, né? Naquele tempo ele foi mandado para lá, para os Montes Urais, né? E lá ele começou a estudar. Ele fez um material, que é aquela gaiola que o pessoal conhece, para tratar fraturas. Tá. E ele comprimia, ele colocava aquelas gaiolas e comprimia o foco da fratura, com os fios ali. E um dia ele pedia para comprimir em casa, e um dia um paciente dele fez o contrário. E ele viu que formou um tecido ali no meio. Nossa. Que é o regenerado ósseo, que a gente sabe hoje. E ele começou a estudar isso. No meio do nada, tem até trabalhos dele fantásticos, com lâminas histológicas, trabalho de biomecânica, era um gênio, né, assim. E ele mostrou pra gente que o osso crescia. E isso ficou retido na União Soviética por muito tempo. Então você pegou isso nos anos 50, pós-segunda guerra, então você pegou cortina de ferro. Isso veio para o mundo ocidental nos anos 80 só. Caramba. Um italiano, que era um cara desbravador, chamado Carlo Mauri, tinha um problema de infecção e encurtamento ósseo, porque ele perdeu o osso num acidente sério que ele teve. Era um repórter de aventura, alpinista, fazia a parte de dar a volta ao mundo de barco, gostava dessa paraquedismo, né? E ele morava em Lecco, que é uma cidade da Itália, no norte da Itália, praticamente ali no Lago de Como. E os médicos amigos dele, uma cidade pequena, 60 mil habitantes, tinha 4 médicos que tratavam dele e falaram, não tem o que fazer. Isso nos 80, ou você tem que amputar, colocar uma prótese, ou você coloca uma órtese, né, que é um material para estabilizar um pouco a perna, e toca a sua vida, e faz curativo todo dia. E ele foi. E o Ilizarov já fazia trabalhos magníficos lá e não sabíamos de nada. Quando ele foi participar de uma aventura, em volta ao mundo, num barco de papiro, assim, que era imitando um barco egípcio, ele conheceu um cara chamado Yuri Sankiewicz. Esse Yuri Sankiewicz foi um médico dos cosmonautas na corrida espacial russo-americana, né? E ele viu o Carlo Mauro naquele barco e falou, tem um médico na União Soviética, em Kurgan, que faz esse tratamento. E o Carlo Mauro levou praticamente anos para tentar diplomaticamente ir para lá, conseguiu. Em 83, 84 ele conseguiu, pegou a Transiberiana, foi. E o Ilizarov, muito inteligente, já fez mesmo sendo na cortina de ferro, já tinha noção de marketing, né? A consulta com ele foi gravada. Yuri Sankiewicz foi o tradutor. Ele já viu uma possibilidade de jogar esse mundo ocidental, então você vai no YouTube hoje, você tem essa consulta gravada, assim, em Super 8. E ele ficou 6 meses no hospital. Naquele tempo se internava em Kurgan. E quando ele voltou para a Itália, ele voltou com um membro do mesmo tamanho, sem infecção e colado. E aí os italianos ficaram desesperados, o que está acontecendo? E esse método de fazer o osso crescer. Então você faz quando ele descobriu esse paciente que teve esse erro, entre aspas, que mostrou que o osso cresce, ele começou a trabalhar em cima disso. E esses anos todos, foram quase 30 anos, que ninguém sabia de nada. Quando fomos ver, a Rússia já alongava o osso, já fazia equalizar os membros, já fazia alongamento estético, corrigia deformidades, né? Com o aparelho, basicamente só com o Ilizarov. E aí a coisa começou a andar e os italianos conseguiram ir para lá, os médicos italianos. Para estudar. Tem 5 médicos, praticamente um é vivo, foi meu professor lá também em Lecco. Por isso que eu fui para Lecco, em Milão. Olha só. O professor Maurício Catani. Caramba. E ele era o mais novo dessa empreitada. Os outros já faleceram, né? O professor Villa, que era o líder, faleceu ano passado, já bem velhinho. E o professor Catani está com 80 anos. Hoje é muito amigo dos brasileiros, está sempre aqui, trata nós muito bem lá. E tem um centro de Ilizarov enorme em Lecco, desde os anos 80. E ele formou o mundo ocidental. Não só nós, não. Os indianos, americanos, ingleses, suíços, ele formou. Mostrou para o mundo mundo, ocidental, né? foi de onde surgiu da Rússia para ele e veio para o mundo. Que legal, cara. E hoje o pessoal usa o mesmo método, então o grande mérito do Ilizarov, a gente associa muito ao fixador, né? Aquela gaiola chama Ilizarov.
Mas o método foi a associação do estudo da metodologia de Lizarov. Então, o importante, o que fez ele ser um cara genial foi a metodologia. Que ele, Hoje você alonga com haste, com placa, com fixador. Então você alonga de várias maneiras, mas o método ainda é o dele. Você corta o osso, você espera um período, geralmente 15 dias. Esse corte do osso que a gente fala, coloca o aparelho, corta o osso, faz um corte no osso. Geralmente numa posição que a gente sabe onde forma mais osso. Isso, um corte bem delicado, preservando o suprimento muscular, né, a vascularização desse osso. Então você faz uma coisa bem delicada, espera mais ou menos uns 10, 15 dias e começa a alongar gradualmente, bem pouquinho. Então a gente trabalhava no Lizarov com uma rosca. Então a rosca virava 360 graus, a porquinha, né? Então quando você gira 360 graus, você andou 1 milímetro. A gente dividia isso em 4. Então a cada 6 horas rodava nas 4 hastes, 1/4 de volta. E a distância entre os anéis ia aumentando um pouquinho depois desses 15 dias. Ali formava um osso, que era o que formava um tecido regenerado ósseo. Ele parece um palmito quando você abre assim. E aí o que acontece? Depois do período que você chegou onde você queria, você tem que, a gente fala para o paciente de uma forma bem subjetiva, que você vai levar o dobro do tempo que você levou para alongar, você leva para esse osso maturar, virar osso de verdade. Então você tem o paciente tem que ser estimulado a pisar, porque quando ele pisa, biomecanicamente ele estimula a formação de osso. A fisioterapia é fundamental, porque ele está alongando tudo, né? O osso, o músculo, o osso ele vai embora, ele vai alongando. Só que tem feixe neuromuscular, neurovascular, né? Tem músculo, então você tem que saber se antever alguns probleminhas que vão surgindo. Alterações articulares, lesão nervosa, lesão vascular, então o trabalho é mais aí. Quando você alonga uma perna, você não alonga um osso só, né? Normalmente é a tíbia? Ou... É muito relativo, tem vários protocolos. Quando você pensa em estético, você pode começar no fêmur ou pode fazer na tíbia. Eu prefiro alongar a tíbia. Né? Eu acho mais estético, menos incomodativo para o paciente, mas tem métodos que realmente fazem, principalmente os fixadores monoplanares. O que é isso? É aquele trilho do lado da perna, parece um trilho preto, assim. Aí o pessoal costuma alongar muito mais no fêmur que na tíbia. Eu faço circular mesmo, né? Eu sou bem ortodoxo nesse ponto. Eu gosto do método utilizado. Claro, melhorou os materiais, né? A gente usa hoje alumínio aeronáutico, a gente usa carbono, mas o método continua sendo ele. Existem hoje fixadores hexapodais, que você faz entre os anéis, ele parece um simulador de voo. Ele tem 6 hastes, imitando um simulador de voo. Então você coloca isso no software e você consegue corrigir do mesmo jeito. Corta o osso, espera 15 dias, mas você consegue trabalhar com as hastes de um jeito que ela trabalha. O simulador ele vira, ele sobe, ele desce, vai para frente, para trás. Então você consegue trabalhar com isso, com esse material hexapodal. Mas não é para mim um novo fixador. A gente briga muito, né, com o pessoal assim na sociedade. Não é um novo fixador. Ele é um plus do Lizarov, na minha opinião. Então, a indústria vende como um novo fixador, mas ele é um adendo, que veio nesses anos todos, uma evolução do Lizarov. Mas ele, para mim, ele é só um aprimoramento do primeiro, né, do Lizarov. Doutor Aires, eu tenho uma questão, desculpa. Claro. Em relação ao público, né, que procura, né, para fazer os procedimentos. Tem um público específico, o perfil, que eu fico pensando, né? Que nem eu sou asiático. E muitos asiáticos são baixinhos. Sim. Né? Muitos, né, Leandro? Eu sou baixinho. Eles costumam procurar também, tem um público. Esse método, né, você viu como ele é vasto, né? Você trata infecção, falha óssea, deformidade, sequela de poliomielite. Vamos colocar o alongamento estético. E esse que eu fui um pouco cético no começo. Quando começou essa onda do alongamento estético, principalmente no Brasil, existia quem fazia para todo mundo e quem não fazia para ninguém, e eu era quem não fazia para ninguém. Você começa a estudar, você começa a ver resultado, você começa a conversar com outras especialidades. Então, conversando com os psicólogos, conversando com os terapeutas, você começa a perceber uma coisa que me chamou muita atenção. Conversei com uma psicóloga que tem muita experiência em alongamento estético, é quem avalia meus pacientes para ver se tem condição ou não. E ela praticamente contraindica a maioria dos casos. Porque tem um detalhe, eu estou tratando uma pessoa sadia. É isso, ela né? está inteira. Isso que é, né? Então eu tinha esse receio. Eu falei, não vou, eu sou médico. Trato doença.
E até que ela me falou assim, ela falou para mim, Aires, você não consegue dimensionar o problema de cada um. Então, vamos supor, eu tenho 160 quilos. Se eu tiver 120, eu tiver 100, para mim, estou tranquilo. Tem gente que a vida muda, entendeu? Então tem cara que tem 1,50 m, 55 e está muito bem, até gosta de ter mais, anda bem no avião, né, tá tranquilo, né, fica mais confortável. E tem gente que, se ele tiver 8 centímetros a mais, a vida dele muda. E como que a gente sabe isso? Né? É a psicologia. Então, o alongamento estético, ele é um ramo da reconstrução e alongamento ósseo, mas ele é cheio de detalhe para ser bem feito. Não pode ser banalizado, não virar uma panaceia, né? Mal para bem para todos os males. Né? Isso é muito complicado. Você está tratando de gente que tem toda uma ansiedade em cima disso, que tem toda uma vontade, e até que ponto ele realmente está precisando alongar. Então, quando eu comecei a encaminhar meus pacientes para essa profissional, ela começou a me mostrar alguns casos. Olha, essa pessoa, você está sabendo que ele perdeu a namorada e o namorado novo dela tem 1,90 m. Essa pessoa aqui, ela quer mostrar para o pai que ela também pode jogar no time. Então, a coisa é complicada. Sexualmente, ele não está ainda, está com algumas instabilidades. Então, tem vários detalhes. Ele não quer isso, ele quer outra coisa. Então, ele coloca nisso. Eu comecei a entender essa parte. E quando ela começou a me liberar alguns pacientes, a gente começou a trabalhar, porque a técnica é a mesma. A questão é que tipo de paciente vai experienciar com isso. Eu quero que esse paciente, eu quero estar contente trabalhando, mas eu quero que esse paciente fique contente com o resultado final. E ela começou ela me liberou um paciente depois de umas 15 indicações. Esse menino vai se dar bem fazendo a cirurgia. Ele tem todo o perfil, ele sabe o que é, ele não tem ansiedade, ele tá... Aí a coisa vai muito bem. Tem noção das complicações, que não são poucas. Então o pessoal vende que é uma coisa assim, coloca o fixador, alonga e ganha bem assim. Tem várias complicações e quando o paciente vem na primeira consulta, ele assusta um pouco. Fala, não estou te assustando, estou te colocar o que está acontecendo. Real, né? Pode acontecer tudo isso. E acontece, e quando acontece, vai bem que o senhor falou, temos que operar de novo, aqui temos que fazer isso, temos que alongar o tendão, temos que incluir o pé. Não, o senhor conversou comigo mesmo, a gente sabia disso. E vamos tocando e o cara está feliz da vida. Mudou a vida de quem eu alonguei. Mas tem indicações muito precisas. Muito precisas. Então, preparo psicológico. Técnica, óbvio, né? Tem que ter a técnica de você fazer uma fisioterapia altamente especializada. A minha fisioterapeuta, ela ficou comigo 10 anos no servidor, trabalha comigo fora ainda. Na minha concepção, é a pessoa que mais aprendeu reconstrução. Aprendeu comigo, foi nos congressos, teve uma sociedade também de fisioterapia em alongamento ósseo, reconstrução, que ela também foi fundadora. Então, ela consegue se antever aos problemas. Né? Ela sabe, se eu alongar a tíbia, eu vou entrar com esse pé equino. O pé equino, o pé fica para baixo, porque o tendão de Aquiles fica tenso. Então, ela já faz um tratamento naquele paciente, antevendo que esse pé fica tenso, ela já alonga antes. Caramba. Então, vai ganhando, aí a coisa começa a funcionar. E tem toda uma regra, né? Então os pacientes estão bem, com as complicações, claro que são resolutíveis, mas são grandes. O tratamento é difícil de você fazer, não é fácil. Mas graças a Deus, de quem eu tratei, ninguém está arrependido de ter feito. Mas é aquele negócio, se você usar da ansiedade do paciente ou da vontade que ele tem, porque isso é a ansiedade que todos nós temos, né? Você vai eu venho aqui para São Paulo, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo, eu fui para Cursinho, né? Então eu vim de uma cidade pequena, né, de Andradina, e vim para São Paulo e vi o Cursinho, aqueles professores dando aquele show, né? Então você fica naquele, vou passar no vestibular, vou fazer medicina, vou entrar, isso aí é fevereiro, março, já está contentinho, abril, chega em junho, já está começando. Já quer voltar para Andradina, né? Quer voltar para trás. E é a mesma coisa do alongamento, porque o fixador ele é 1 ano e meio. Eu brinquei, ele é sem retorno. Você cortou o osso, não tem que brincar mais. Não tem como, né? No mínimo tem que esperar aquele osso consolidar, que vai ser uns 45, 60 dias. Então você tem que preparar muito esse paciente para ele fazer. E a estética é um pouco assim, né? Ela trabalha esse miolo, né? De, pô, todo nariz tá perfeito, ele cheira. Por que você precisa mexer, né? Nessa vibe. Então isso eu acho muito importante. Hoje eu sou um médico que eu faço, meus casos não são muitos. Eu tenho muito caso, nesses mais de 20 anos na Caixa Postal do Tempo e Meio, né? Que nós não fizemos. Não sei se outras pessoas fizeram, mas se eu não vou beneficiar o paciente, eu não vou fazer. Então,
a coisa é um pouco mais que só a técnica. Tecnicamente é muito bonito e simples até de você desenhar para o paciente, mas tudo que tem nesse meio, tanta parte apurada de você ter detalhes técnicos e complicações que tem que saber resolver, e elas acontecem. A gente tem que lidar com a psicóloga tem que estar junto com a gente. A psicóloga que trata meu paciente, ela faz 5 sessões no mínimo com esse paciente, ela me dá um relatório, que é um livro, uma apostila, pode dar para fazer. E muitos continuam acompanhando com ela ainda. E está dando tudo certo. Complicações grandes, mas todo mundo está trabalhando, não é uma coisa tão simples assim. Mas hoje eu acho que vale a pena. Você conseguindo dimensionar o que é importante para esse paciente, e se no final da trajetória, né, que são mais ou menos uns 9 meses, aí, 6 a 9 meses, trabalhando com esse paciente, se ele estiver contente e falar que valeu a pena, aí estamos tranquilos. Mas muita gente se arrepende. Quando se arrepende, se foi bem mal colocado nesse começo, não tem uma indicação, esse paciente sofre muito. Sofre ele, sofre a família, sofre todo mundo. Nossa, porque ele vira um imagina. inimigo do fixador. O fixador, ele incomoda. O fiozinho inflama. O fiozinho tem que trocar, às vezes quebra. Postura ruim, é bilateral, são dos dois lados. Então ele tem que ter um preparo muito bom psicológico. Para fazer. E no final tem que falar, eu fiz, mas farei de novo. Essa é uma pergunta que eu sempre falo. Então o pessoal tem feito, né? A China faz muito, até para o mercado de trabalho, né? Tudo isso aí. Mas o perfil é outro. O perfil do oriental de lá mesmo, é um perfil diferente. A resignação é diferente, a disciplina é diferente, né? Então é um pouco mais, não digo que é mais fácil, mas a técnica é a mesma, mas ele tem menos complicações psicológicas que esse tipo de paciente. Ele é mais centrado no perfil mais centrado, são mais obstinados e resignados para isso aí, né? Aguenta a dor quieto, vai até o fim, assume a culpa para ele, não coloca todo o meio em transtorno, né? Porque vira uma guerra, né? Se você é um inimigo do troço, tem que ficar mais 6 meses com ele. Nossa. E vira um inimigo para você. Mas isso a gente basicamente está falando da parte estética, né? Sim. Quando são casos, outros casos, por exemplo. Aí o perfil é totalmente diferente, né? Porque é uma salvação daí no final das contas, né? Exatamente. E aquele paciente que também tem que se policiar. Porque é o paciente fragilizado. Ele é um paciente sensibilizado. Ele é um paciente que já passou por várias intervenções cirúrgicas, por vários médicos. Com alguns ele foi tratado, por alguns ele não entrou na porta do consultório para dentro. Então ele se apega, igual um cara está se afogando, e ele se apega a você de um jeito que se você deixar, você afoga junto com ele. Então é um paciente que ele está muito carente de alguém para ajudá-lo. Não só fazer a parte técnica, mas de ajudar ele com o problema que ele tem. Então é um paciente que tem esse sim tem uma resignação muito maior, tem uma gratidão muito maior. Geralmente ele é um paciente que ele aceita o que tem, porque o que foi proposto para ele, que é uma amputação, um negócio mais grave, ele achou uma pedra de salvação. Só que aí tem 2 lados da moeda, né? Você tem que começar a colocá-lo que você é uma pessoa, a sua equipe está aí para ajudá-lo. Não é o problema, infelizmente, dele. Então você tem que centrar, porque às vezes você vende para o paciente que os seus problemas acabaram, né? Vamos resolver tudo isso aí, com a gente, é fácil resolver, é assim que funciona, e a coisa começa a girar aquele... não é mentira de nenhum dos lados, mas você perde vamos colocar, não é bem empatia, né? A sinergia entre o médico e o paciente, aí complicou. Aí a coisa não vai para lugar nenhum mais. Entendi. Então você tem que bater e assoprar, vamos falar assim, então estou com você, entendo o seu problema, mas eu estou aqui para te ajudar a resolver o seu problema. E não vender que você vai resolver e você fica um mês resolvendo, depois você não resolve mais e cada um vai para um lado. Nossa. Eu tenho no meu consultório, de cada 10 pacientes que eu trato no consultório, 8, 9 já vem com fixador de outro lugar. Então ele operou em tal hospital, o médico já não está mais lá, passou, não é culpa do médico, é a correria. Ele não trabalha mais lá, ele não tem consultório, já não encontra o médico, os outros não querem colocar a mão mais, porque não foi ele que fez, realmente é complicado. Então, você trata, depois de um certo tempo de janela, você trata algumas coisas que já é o paciente que foi colocado, que eu resolvo, eu faço, e depois ele acaba ficando no meio do caminho.
Então é bem complicado, mas é um perfil de paciente totalmente diferente do alongamento estético. A Imagina. resignação é outra. É, né? imagino. E a gratidão é outra. Nossa. Tem paciente que eu tratei, criança de 5 anos, que está com 20 aí, tô ficando velho. E a família ficando velho. continua muito grata a você, são seus amigos, né? No Natal, dia do médico, lembra de você, Que legal. tem foto guardada. A gente já fez bastante coisa de mostrando assim o acompanhamento, né, disso aí. Depois de um tempo quando você começa a tratar o filho de quem você tratou, o negócio está ficando feio, né? E na guerrilha, nos hospitais que você trabalha, como é que funciona? Porque no consultório acho que é alguma coisa um pouco mais organizada, né? Tem essas 3 frentes. No consultório são pacientes que procuram o Aires Fernando. Então é um relacionamento diferente. Ele já vem Já sabe o que com uma noção teórica, né? Com a internet hoje muito mais preparados. Passou com mais de um médico às vezes. Já sabe que você veio de Andradina. Muito, sabe que eu vim, já sabe tudo. Sossegado. Eu sou formado na FMS. É isso que eles falam, mas quem é minha mulher, que é Virgínia, que mora comigo. Eles sabem tudo, exatamente isso. É impressionante. No servidor estadual, que é um convênio, mas é um convênio público. Então é um hospital que tem um viés também de atendimento público, né? Um volume muito grande. E lá eu trabalho no grupo de trauma e eu faço a parte de fixador externo e infecção osteoarticular no trauma. Caramba. Então tem um colega meu, Guilherme, amigo mesmo, que faz a parte do pé, eu ajudo, eu trabalho com ele. Motociclista rodo. Tem. A Mônica é uma colega nossa que faz a parte pediátrica também, tem uma noção muito grande de fixador externo. Então a gente trabalha praticamente cada um numa frente, mas se ajudando. Né? Um relacionamento muito bom. Mas no servidor especificamente eu tenho um grupo de trauma ortopédico, então são realmente os polifraturados, né, as infecções. Mas mais do que o motociclista, lá no servidor é um hospital de pessoa de mais idade. Então o que a gente recebe muito lá são sequelas. Tem o motoqueiro, tem o acidentado, atropelado, mas o que você vê muito é sequela infecciosa, osso que não colou, osso que colou torto. Caramba. Se eu tinha um pé torto congênito que não tratou, uma sequela de pólio, vai estar com seus 50 e poucos anos já, porque não, foi erradicado. Já. Então você tem esses casos aí, que você acaba tratando ali, né? Então é um hospital de muita sequela não vindo da gente. Então Entendi. é aquela prótese que o pessoal colocou numa cidade que tinha o convênio e acabou infeccionando. Alguns falam, né? Aqui eu cheguei onde eu podia chegar. Agora é só lá no servidor estadual, lá em São Paulo. O paciente vem. Então você tem essa. Eu estou lá desde 2008, né? Então é um know-how grande, né? Nossa Senhora. Desses pacientes. Então você trabalha no consultório, conforme casos mais pontuais, tecnologia de ponta, né? Servidor é um Ilizarov que a gente usa, é o Ilizarov de aço mesmo, que o Ilizarov usava aí há 50 anos atrás, e resolve o nosso problema. Excelente, né? E você, ao invés de tratar um paciente com material caro, você trata 10 com material mais barato e com a mesma resolutibilidade. Então, tem algum inconveniente, é um material mais pesado, é um material, né, às vezes o aço ele é um pouco menos dificuldade para ver raio-x e tal, mas a resolução final do caso é a mesma. É a mesma. Né? Então, você consegue fazer um trabalho legal com material relativamente barato. O Ilizarov, quem tiver a oportunidade de conhecer um dia na internet, é um material feito praticamente no torno, né? Então ele é muito simples, né? O Ilizarov lá em Kurgan não tinha essa chance de usar um material mais caro. Então, consegue se fazer com impressora 3D ou não tem essa tecnologia? Impressora ainda? 3D é uma coisa que está vindo. Dá para fazer, mas onde a impressora 3D entrou pesado na reconstrução foi onde você consegue corrigir deformidades. Então ela veio para ficar. Dá para fazer material, mas acaba sendo até mais caro do que o Ilizarov, né? Onde nós estamos usando hoje, está começando, né? E estão fazendo muito bem já. Você tem uma deformidade, então você consegue imprimir em 3D, fazer um planejamento 3D e como você vai corrigir. E às vezes você tem algumas falhas ósseas, né? Aquela paciente teve um acidente e o terço médio da tíbia ele perdeu 10 centímetros, por exemplo. E aí você consegue usar a impressora do lado bom, do lado que não quebrou, e você faz aquela imagem espelhada. Olha aí, que e aí legal. você consegue fazer um substituto daquele osso idêntico ao osso anterior. Então, se você colocar um negócio grande, quem é pequeno, ou vice-versa, já é na você medida. para ele, né?
Então isso está ajudando Eu que- muito na impressão 3D pra gente, né? Eu quebrei o dedinho em janeiro e coloquei o gesso normal, né? Só que eu queria trabalhar. Aí o médico falou, olha, eles estão fazendo um gesso de 3D. Sim, sim, tá muito comum hoje em dia, vazado, impressora. Só que era uma fortuna também, né? É. Aí eu larguei a mão, não fiz não. Eu tive um paciente que pediu para fazer, que ele é muito caro ainda, né? Mas ele faz pro seu antebraço, né? Cabe certinho, ele Meu, era, fecha, né? ele né, sei lá, E ele escaneia. é vazado, Ele é vazado, você pode lavar. E você tira ele assim, né? Com Pode toda ficar no tecnologia, a tendência é ficar mais em conta daqui uns É. anos, né? Mas ainda é bastante, por ser muito nova, né? Bastante caro. É muito caro, o acesso é bem menor. E acho que o tipo de produto também, né? Tipo de material, Sim, né? para resistência Pra- que deve ter, é, né? é. Porque depende do material, esse material para você confeccionar um osso, entre aspas, sintético, ele não é caro. Porque é só para você realmente fazer o molde, É né? isso, Mas esse que você vai usar deve ser um material, uma resina mais específica, né? Eu não lembro qual que era. Deve ser um plasticão, né? Eu não sei É. te falar exatamente. né? Polipropileno que eles chamam. Eu acho que era isso exatamente. Você vê, a gente já teve um papo longo aqui, né? Eu vou voltar lá para Andradina, cara, Sim. na sua infância. A medicina, onde que ela entrou na sua infância? Lá na minha família ninguém é médico até hoje. É, Não era antes de eu fazer medicina e não é até hoje. Ninguém fez medicina. E a família italianona, é isso? Italiano e espanhol, né? Como é espanhol por par de pai, ficou o Rodrigues aí, mas eu sou mais italiano que espanhol, com certeza. Mas eu nunca pensei, nunca tive perfil. E uma vez no segundo colegial, tinha meus 15 anos, me deu um start, assim, um insight. Assim. Me deu uma insônia, rapaz. Eu comecei a pensar nisso. Como seria médico? Como seria tal coisa? Mas não ortopedista. Médico em geral, atendendo, catoscópio. Eu vou fazer medicina. Daquela vez já estava começando a pensar em vestibular, né? Daquela vez aí virou uma obsessão. Comprava guia de estudante, né? Que tinha Nossa, internet. E eu olhava, isso. tal, eu prestava, mas foi uma cidade que tinha escolas particulares, onde eu frequentava, uma família classe média, sempre fui classe média, né? Então frequentei o melhor que tinha lá. Mas naquele tempo a faculdade de medicina era muito concorrida, né? Então eu vim para São Paulo, aí acabei fazendo um cursinho aqui, e aí a coisa foi assim, eu sou fã deles até hoje, porque eles me colocaram em um ano aí uma coisa que eu na vida toda eu não conseguia achar como fosse ter esse desenvolvimento todo. E eles falavam pra gente, né, como que eles sabiam as coisas, né? Essa turma aqui, a turma passar numa federal. E eu queria passar. Queria passar numa particular, queria passar, porque era muito difícil em qualquer faculdade. Era 70 para 1, 80 para 1, 110 para 1. E minha meta era passar em medicina, perto da minha casa, né, em Catanduva, em Prudente, Ribeirão, Rio Preto. E acabei passando na federal, né? E a federal, naquele tempo, você prestava só, não era unificado, não era um vestibular só, mas você prestava no mesmo dia, todas as federais. Então tinha que estar por um. E Campo Grande do Andradina é 350 quilômetros, 340 quilômetros, né? Andradina era quase Mato Grosso do Sul, já, lá no extremo oeste paulista. É longinho, né? E eu prestei, sim, Campo Grande daqui é 1h30 e Andradina de carro são 6 horas. Né? Então, eu estava muito mais perto de São Paulo em Campo Grande que em Andradina, que não tinha voo direto para cá. Dá 6, 7 horas de carro, está no final do estado. Mas de Campo Grande era 3h30, 4 horas. E aí eu prestei em Campo Grande e acabei sendo aprovado. Né? Naquele tempo só tinha a Universidade Federal lá. E o campus de medicina era só em Campo Grande, eram 48 vagas para o estado inteiro. Então eram 48 vagas para os vestibulandos e 2 para estrangeiros. No meu ano foram 2 colegas do Haiti, Nossa, que foram legal, para lá, cara. que ficaram por aqui também, não voltaram. Mas era assim, 50 alunos, 2 estrangeiros e o resto era estudante Nossa, interessante isso, né? vestibular. Hoje tem muita vaga, né? Tem particular, tem Deu uma abertura, a Universidade né? Federal aumentou as vagas em Campo Grande. Você viu, há outros campos em outras cidades, Três Lagoas, Dourados. A medicina é diferente de hoje. Você passar naquele tempo, passar em medicina era complicado. Tinha que ter quem não tinha uma formação em São Paulo, um colégio bom, ou tinha uma capacidade intelectual muito alta, era difícil. Eu tenho muito colega que ficou no meio do caminho, fazendo cursinho 1 ano, 2 anos, né? E a horta entrou como? A horta, então, era tudo menos horto. Era cirurgia cardíaca, era cirurgia.
tenho certeza, era gastrocirurgia. E no terceiro ano eu comecei a ir para um estágio extracurricular no Centro Cirúrgico da Santa Casa de Campo Grande. E é ali que eu comecei a conhecer os profissionais e comecei a gostar de acompanhar mais ortopedia. Ninguém gostava, tem essa fratura, você não quer entrar com o doutor fulano? Eu entro, e comecei. E comecei a ver que era mais minha praia, assim, mas nunca tinha pensado. O jeito, é o estereótipo de cada um, parece que a gente tem a nossa turma, né? Então até a conversa é igual, o jeito de... Então, a medicina, ela tem guetos, assim, né? Tem as facções ali. Minha turma estava ali, né? E depois do terceiro, quarto ano, comecei a acompanhar o pessoal. É um serviço, como eu falei, um serviço que é muito sério. O Dr. Hélio Mandetta foi meu chefe, ele está afastado hoje já. Ele foi a última turma que ele foi o chefe de R1 a R3, né? Então, o primeiro e terceiro ano de residência. E eu fiquei 3 anos ali, conhecia todo mundo e passei. Depois na residência lá. Cheguei a me inscrever aqui em São Paulo, porque vai que eu não passo lá, mas quando eu passei lá, eu já estava lá e sabia que a residência era muito boa e fiquei. Fiz residência de novo, fiz medicina em 91 até 96, 96. Residência de 97, 98 e 99. 2000 prestei o SBOT, fui para o interior de São Paulo, solteira que é perto da minha cidade, mas não me adaptei, minha esposa não se adaptou. Voltei para São Paulo, passei na USP com o professor Targa, fazia fixador, que eu sempre gostei. E a tendência era, meu chefe fez uma carta para mim, o chefe da USP, para vir fazer fixador. Esse jovem vai fazer fixador, tem a carta hoje. Então, ele mandei para o Matuzzi, que já é falecido, chefe da USP. Eles eram amigos, né? Esse jovem quer fazer fixador, voltar para cá, porque tem essa carência aqui de alguém que faça. Mas aí a coisa aqui foi se desenvolvendo de um jeito. Quando eu fui para voltar, o professor me chamou para conversar. E aí me propôs ficar nos hospitais com ele, né, onde ele tinha os serviços, 9 de Julho, Santa Catarina. No consultório dele foi que eu aprendi fixador de verdade. Né? Assim, não que o HC não me ensinou. Sim. Mas onde eu fiquei lado a lado com ele 3, 4 anos. E dali fui para a Itália, dali fui para a Alemanha. Também. Fui para os Estados Unidos, fui para o mundo todo. Né? Assim, matéria de fellow foi basicamente a Itália, né? Milão e Fellowship. O fellowship, porque tem um russo que foi para a Itália, um professor chamado Alexander Kirienko, e eu queria ficar com ele também lá. E ele trabalha em Milão desde 92, e eu fiquei um período com o professor Catani em Lecco e um período em Milão. Então, esse ano 2008 eu fiquei por lá, né, com a família. Meu filho tinha 3 anos. Estudava e trabalhava? Só estudava. Só fellowship, bolsa, só. Né? Eu consegui uma bolsa para ficar no hospital, não bolsa salário, bolsa moradia. Então eu podia ficar no hospital, tinha um quarto para mim, as refeições durante um ano, né? Mas eu levei a família. Meu filho era muito pequeno, mas foi muito bom. Que legal. Foi muito legal ter ficado. Foi 2008 todo. E depois teve muita coisa, né? Eu fui para muito lugar atrás de fixação externa. Estados Unidos, fui para França, Holanda, Alemanha 2 vezes, né, no curso de hexapodal. Aí fui para a Rússia em 17. Consegui ir para Kurgan, né? Depois São Petersburgo, foi uma aventura aí. Rodei o mundo atrás disso aí. Ano que vem tem a Mongólia, né? Olha aí, cara. Acho que talvez eu vá. Talvez eu vá. O Mundial é lá, eu sou presidente da sociedade. Que legal. Associação de reconstrução alongamentosa, eu sou vice esse ano. Então o presidente sempre tem que ir por motivos políticos também, né? A gente vai conhecer lá o Oriente. Que legal, cara, que legal. Eu acho que, uma curiosidade, tem alguma medida maior que você já conseguiu que o osso chegasse? Então, essa é uma excelente pergunta. O que acontece? No começo, tinha essa disputa. Os brasileiros, né, faziam, entre eles, meu professor de Campo Grande, gostava muito, aluguei tantos centímetros. Os russos também tinham isso, mas o que acontece hoje? O grande problema é você fazer isso em etapas. Por quê? Aquilo que eu falei, você não alonga só a perna. Então o osso, se você fizer um alongamento no osso, ele vai embora. A questão é o restante. Então você é cheio de complicações. Pele. Então você vai ter alterações articulares, subluxação, complicações neurológicas, complicações vasculares, né? Pseudartrose não consolida o osso, regenerado, porque o que eu te falei fica hipotrófico, tem que pôr enxerto, então é cheio de detalhe. O que acontece? A gente fala hoje
tem uma regra na fixação externa moderna que fala que você não pode alongar 1 centímetro a mais para você perder 1 grau de mobilidade articular. Então, a partir do momento que você pensa que você vai só alongar para ficar bonito no raio-x, mas esse paciente tiver um flexo de joelho flexionado, você perde totalmente a função, o que você ia fazer. A função dele foi perdida para ganhar aquilo lá. Então, a média hoje, quando você pensa em alongamento mais o estético mesmo, né? Uma questão de segurança. Claro, um ser humano de 1,60 m, 1,65 m, você até tem trabalhos que mostram que até 4 centímetros em cada membro você consegue ter uma tranquilidade para trabalhar, né? Passou disso, começa a ter complicações. E tem uma porcentagem, mas a gente fala mais de 4 centímetros, que é uma regra, que é o pessoal que procura você, 1,55 m, 1,60 m, então é 4 centímetros. Então você consegue alongar num paciente com uma certa tranquilidade 4 centímetros em cada osso. Então, entre fêmur e tíbia vai dar 8 centímetros. Tem 10, tem 12, tem 7. Nossa. Por que tem 6 nos 2 ossos? Por quê? O ser humano é assim, né? Então, ele tem individualidade, a genética está tentando muito forte nisso. Então, com sequenciamento genético, a gente tem músculos em penacho, músculos com fibras transversais. Você começa a ter uns músculos tem mais colágeno que outros, alguns tendões. Tem vários detalhes que faz resiliência do paciente também, você aguentar, alongar mais tempo ou menos. Então é o paciente que vai te mostrar o tanto que você vai alongar. Vai chegar um dia, talvez uma conversa aqui com outras pessoas daqui 10, 20 anos, que ele vai te falar que ele faz um sequenciamento genético e essa pessoa tem uma tendência genética em relação a partes moles em volta do osso de alongar tanto. Então, talvez você consiga fazer uma prévia que ele pode alongar 15 centímetros, enquanto o outro pode alongar só 8. Então, a coisa, eu acho que é por aí. A gente já conversou sobre isso aqui já. Já viu um casal aqui sobre o genoma. Exatamente. Eles estudam... Isso é o futuro, né? Isso é o futuro. Caramba, olha aí. Porque vai mudar tudo, né? Assim, hoje, em laboratório, tem muita coisa. Mas o que está acontecendo hoje? Está começando a se popularizar. Ainda no particular, mas já tem, né, os bancos, a parte de você fazer sequenciamento genético no Brasil já tem. Então você vai ter, por exemplo, não só o alongamento, trato pseudartrose, que é um osso que não colou. Então, tem um paciente que eu tenho que pôr enxerto. Enxerto é o quê? Pegar o osso da bacia e colocar lá dentro para ajudar a estimular a colar. Tem um paciente que não precisa, só estabilizar o osso. Então, talvez, a genética vai mostrar esse paciente, o caminho é esse paciente, o caminho é esse. Então, os protocolos vão mudar de acordo com a genética. Então, talvez você vai fazer uma consolidação em tanto tempo com enxerto. A outra pessoa vai fazer em tanto tempo sem enxerto. Entendeu? Então, eu acho que, além de toda parte, né, que medicina é o todo, é holística. Mas eu acho que a genética vai falar muito alto. Em tudo, não é só que eu falo da minha área, mas eu acho que em tudo. Né? Porque ele tumores, acaba... a desenvolvimento de doença, olha como pro você futuro, trata. né? Então, às vezes, um tumor renal de um paciente é tratado de um jeito, não só pela biópsia em si, pelo histopatológico, mas aquele paciente, o que meio desenvolveu aquilo, geneticamente falando. Então ele vai tratar de um jeito, aquele paciente vai tratar de outro. Então os protocolos vão mudar. E isso fixa, o alongamento não vai ficar de fora, né? Com certeza as próximas gerações vão ter os protocolos diferentes da gente, né? Uma coisa mais exata, né? Eu até brinquei com aquele filme Gattaca, lembra? Sim, sim. Até brinquei com eles, né? Que a pessoa já nasce e vai ser isso, vai ser aquilo, já sabe tudo do cara ali, né? Pensando aqui, né? Você vê... Aqui cada um tem a sua dor, né? Que a gente estava comentando, né, sobre a psicologia, mas, 4 centímetros, né? Um sofrimento lascado, estético, para 4 centímetros, né? Mas para muita gente faz diferença, né? Que coisa, né? Tem que terminar tudo e valer a pena, né? Vale a pena para todos nós, né? Então, tem que ser muito bem indicado, sem, entre aspas, perder muito tempo na indicação, né? Depois que começou, aí tem que ir até o fim. Então, você tem que tentar explicar para o paciente como que é, o que ele vai passar, a parte psicológica junto com a gente. O fisioterapeuta é fundamental. É um fiscal do nosso tratamento, né? Então, às vezes você faz um tratamento muito bonito, o paciente não fez uma fisioterapia adequada, ele vai ter limitação que ele não teria, né? Então é um complemento, né? Mesma coisa na infecção, o infectologista com a gente, né? Fundamental. O enfermeiro especialista em feridas, né? O vascular, o cirurgião plástico para fazer um retalho muscular em cima de onde você limpou aquela osteomielite.
Então, cada vez mais essas doenças mais complexas, né? Ela envolve muito mais de um profissional, né? É uma equipe multidisciplinar e em harmonia total, né? Porque não adianta. Se a gente for querer... Eu tenho médicos que fazem tudo, né? Então, trata infecção, faz enxerto. Não tem excelência, né? Ali é um nível de problema que eu posso passar um antibiótico, eu sou médico, eu posso pegar uma cultura, um antibiograma de um paciente com osteomielite, identificar a bactéria, fazer um antibiograma que antibiótico é melhor, mas eu não tenho a noção que o infecto tem de efeito sinérgico, de dose, de tempo de dose, de protocolo novo. Então, para ter um sucesso, tem que ter todo mundo de excelência. Cada um na Então, sua. senão a coisa Não vai bem. Não vai. E isso tem que ser, eu faço muito esforço para isso, né? É. Tentei já montar equipes em vários locais. O hospital no Brasil é muito complicado de você harmonizar tudo. No consultório comercial você consegue fazer suas regras, né? É. Então eu consigo ter um pessoal que me ajuda muito, mas não é o ideal. O ideal é em todo lugar você ter essa estrutura, né? É. Além desse estudo do genoma, a gente falou um pouco da impressora de 3D, tem alguma novidade assim que estão estudando, que está chegando? Olha, uma novidade é de hardware mesmo. Tá. Que não é uma novidade, não é uma novidade do resto do mundo, nos países desenvolvidos, mas aqui vai ser que esse alongamento, é o que todos pedem para a gente no consultório, quando você pensa em alongamento estético, eles estão começando a fazer por hastes, a gente chama de hastes telescopadas, né? Então você faz, ao invés de um fixador externo, você faz especificamente para alongamento, né? Tá. Você faz uma haste dentro do osso, faz todo o passo a passo. Corta o osso, espera 15 dias. Essa haste tem um mecanismo que ela vai alongando, entendeu? Então tem vários mecanismos. Então o mais tradicional, mais antigo, você mexia o pé, que infelizmente teve algumas complicações porque você não controla tão bem. Depois tem uma alemã que está vindo para cá, que é Fitbone, que ela é controle remoto mesmo. Nossa. E tem uma que é mais, talvez para o nosso meio, que é uma haste muito cara, né? Você fica um pouco mais em conta, que é a Precise, que você faz esse movimento da haste, um rolamento que você está lá dentro, e ela vai alongando. Então você cortou o osso, fixou a haste, é um tutor dentro do osso. Você fixou com um parafuso em cima, esse parafuso passou pelo osso e pela haste. E do embaixo também, então ela está travada com aquele ossinho no meio, cortado. Conforme ela aumenta, o osso vai... E você faz esse movimento que eu falei para você com um campo eletromagnético. Então você gera um campo eletromagnético, um aparelho. O imãzão. E aí quando você contrário. faz o rolamento contrário, ela faz dentro do rolamento e ela vai alongando aquele tantinho. Caramba, que legal. Então isso nos Estados Unidos começou com muito estudo. O Precise tem muitos anos lá já e está chegando no Brasil. É que, assim, para a gente, a título de dinheiro mesmo, de quanto custa, né? Para convênio, para plano de saúde. Nem vai vir. É muito complicado. Então, mas eles já fazem lá fora há mais de 10 anos. Então, é o que eles veem na internet. Então, é o que o paciente pergunta para nós, todos, sem exceção. Hoje, mas é acesso. Porque ele quer alongar com a haste. Lógico. Ele quer deixar, não vai ter aquele peso todo, não vai ter aquele desconforto, cicatriz pós-cirúrgica. Mas, tem um mas, né? Ela é muito menos versátil do que o fixador. Ou seja, as complicações de uma haste são raras, mas quando elas acontecem, elas são difíceis de tratar. Então, é muito bonito a teoria, né? Então, quebrou o rolamento de uma haste dessa. Tem que abrir Quebrou tudo. a haste. Infeccionou uma haste. Então, como mexe muito com infecção, o pessoal assusta muito. E Ilizarov, eles são fiozinhos dentro do osso. Você vê, é aquela argola, né? Gaiola, e tem uns fiozinhos dentro do osso. Aquele fiozinho vai infectar em 100% dos pacientes. O professor Catani falava, se você quer falar com o paciente que ele não quer ter infecção, é igual falar em italiano, ele falava para mim, é igual você falar com ele que ele quer tomar banho e não quer se molhar. Por quê? A infecção é superficial. Então, eles assustam muito. Vai tratar infecção osteomielite com esse aparelho e ele vai infeccionar. Mas é na interface entre a pele e o pino. Então, todo mundo infecta. E quanto mais você pisa, tem que pisar, que a gente conversou antes, o efeito piso elétrico atuar, né, a biomecânica, ele vai infeccionar. Então, aquele fiozinho que vem vermelhinho, secretando, que você trata também com antibiótico local, antibiótico oral, esse é o paciente que está pisando. Aquele que vem bonitinho. Não está trabalhando. E essa infecção do Ilizarov, no último caso, tem uma classificação de infecção, você tira aquele fio no consultório. Substitui. E se infeccionar uma haste por dentro do osso, na medular?
Você tem uma coisa chamada pandiafisite. Tive algumas, né? É incurável. Então você tem só como você controlar. É uma infecção em toda a medular do osso. Graças a Deus é raro. Mas quando acontece, então tudo tem ônus E bônus, ônus e lógico. ônus, né? E é uma pergunta que pode ser até meio boa, mas todos os ossos, se a gente for tentar fazer crescer, cresce. Sim. É. Inclusive, a Rússia faz, a gente não tem no mundo ocidental, que eu não conheço. Na Rússia tem, no Stoy Lizarov eu vi, já vi na internet, tinha visto muito em artigos publicados, e agora indo lá pessoalmente, tem um alongamento, você trata a coluna, tem escoliose, alongamento de vértebra, você perde o corpo vertebral por uma infecção, ele alonga o corpo vertebral, Caramba. alongamento isso tem no Brasil, né, de metacarpo, metatarso, osso do pé. Então são mais específicos, né, antebraço, também você pode fazer, úmero, né? Mas o mais comum realmente é a nossa tíbia, né? É um osso mais suscetível a traumas, né? A infecção. Eu já vi uma cirurgia uma vez de pé, que às vezes não, principalmente para pra mulherada, né? Que o pé é feio e tal. Quebra os dedinhos todos, assim, deixa tudo certinho. O pessoal do pé faz muito, eles estão fazendo muito minimamente invasivo, né? A gente no pé tem montagens de Lizarov, eu aprendi muito com esse professor de Milão, que é russo, professor Kilienko, que ele trata muita sequela, né? Então eu tratei, eu estou aí fora, eu tinha um contato muito legal com o pessoal do pé quando eu entrei lá. Tratei muita sequela de pólio, mais de 20 casos, né? Então aquele pé, tipo pé de poliomielite, né? O pessoal pisa para dentro, então você corrige com fixador, estabiliza. É um pé, isso é importante, uma perna, né? Então você pode alongar e rodar, mas é um membro inferior paralítico, isso é um fato. Uma sequela, então eu sempre falo para você, seu pé é um pé e tem uma paralisia infantil, um poliomielite, uma sequela de pólio. Porém, o que nós vamos fazer? Deixar do mesmo tamanho, plantígrado, planta do pé tudo no chão. E, consequentemente, a estética vem, óbvio. Sim. E você vai ter no futuro um gasto energético menor para você se locomover. E então tem várias coisas que ajudam muito a tratar a pólio. Eu tratei mais de 20 pacientes no IFOR, é muito gratificante. Acho que até a sequela. Para outras dores, né? Aí esse pessoal eles têm aquela síndrome pós-pólio, que ainda está muito indefinida, se é um vírus atenuado, se é uma consequência só da sequela mesmo, se é uma recidiva. Ele vem depois de muitos anos. Então, o pessoal que teve isso nos anos 70 está tendo hoje, com seus 50 e poucos anos. Então, ele tem uma intolerância ao frio, ele tem um cansaço mais fácil, ele tem dores, fica mais sensível à dor, tem muita coisa. E o pessoal da Escola Paulista tem um desenvolvimento forte nisso ainda, o pessoal da neuro, mas ainda tem muita coisa para ser descoberto. E a gente vê o quê? Que esse paciente da poliomielite é aquele menino de 7, 8 anos que jogava bola, corria com o pezinho para dentro. Às vezes jogava até na várzea. E aí o que acontece? O tempo vai passando, ele vai perdendo ele vai tendo dor, vai tendo artrose. E a pós-pólio também. Ele andava e não anda mais, começa a usar uma muleta, uma bengala, um andador, cadeira de roda. Então é aquele paciente que consegue ainda ter uma sobrevida boa caminhando, então não é só estética. Ele vai ter uma diminuição da energia. Então eu tenho pacientes que eu comecei a operar lá em 2009, 2008, que estão muito bem, né? Usa tênis e tal. Mas é um pé, eu sempre gosto muito de ser muito claro com os pacientes, ele vai ter um pé que ainda é paralítico. Não é um pé igual antes. O que a gente vai fazer, então coloca ele, a nossa meta é deixar o seu pé que está assim, ficar retinho. Esticar os dedos, tem que colocar você um tênis, colocar com uma palmilha. Agora compara os dois lados, ele é mais fininho, ele é mais duro, ele vai ter artrose mais precoce. Mas o resultado é muito gratificante. Sequela de pé torto, a gente tem o inveterado, o recidivado, né? Então, o recidivado que eu faço mais aqui em São Paulo é aquele pé torto de criança. Ele tratou várias vezes, mas ele é muito resistente ao tratamento. Então, ele fica voltando sempre. Ele é recidivado. Nós temos alguns locais do Brasil que é o inveterado. O inveterado é aquele que, por incrível que pareça, até hoje, o paciente com seus 50, 40 anos, ele nunca tratou. Então, ele nasceu, às vezes, no extremo sertão nordestino. Não tem nem noção. Um local mais carente, interior nosso aqui mesmo, né? E você vê, não consegue ver um paciente com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, sem nunca ter feito uma cirurgia do pé. E aquela cirurgia do dia a dia da criança com o pé torto, né? O médico consciente não funciona mais. Então o Lizarov, ele achou o caminho dele no mundo ocidental. Né? Então hoje tem algumas indicações. Né? Ele veio para o Brasil como
uma panaceia, o pessoal entendia pouco, o professor fala isso. E começava a entender, pegar as apostilas em russo, para traduzir, foram para lá e foram para a Itália, e foram criando uma cultura. E ele caiu em descrédito depois de um tempo, no mundo todo. Então, aquela coisa que serve para tudo, porque na Rússia fazem tudo, mas o professor meu falava, a gente fazia em tudo porque não tinha outra coisa para fazer. E aí caiu em descrédito, anos 90, caiu muito em descrédito. Depois ele renasceu. Porque como tudo, né? Toda tecnologia, onde ele se encontrou em algumas coisas. Então eu não vou quebrar, eu tenho uma fratura de tíbia, colocar um Elizarov na minha perna, ou na sua, ou na do meu familiar meu. Tratamento é placa, parafuso, gesso. Aquele paciente que não consolidou, infeccionou, que colou torto, que cortou. Então você vê que ele encontrou o espaço dele. Porque na Rússia faziam para todos, porque não tinha o material. Então o pessoal fala pra gente que não, a gente fazia porque não tinha outra coisa para você fazer. Eu pegava uma criança com fratura em galho verde, aquela fraturinha que o osso quebra e fica só. Aqui no Brasil você põe uma plaquinha. Ele coloca no lugar, põe um gessinho. Lá não tinha gessinho. Eles colocavam 2 fixadores, tracionava, ficava retinho, 3 semanas, tirava depois. Olha só. Mas não é porque eles super indicavam, não tinha outro método. E a coisa foi se encontrando. A escola americana, nesse quesito, ela é muito importante, né? Porque ela é muito protocolar, né? E às vezes pega um pouco pelo excesso, fica um pouco uma medicina meio muito objetiva, né? Mas para o Elizarov foi muito bom, porque ele achou o caminho dele, onde é feito no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm serviços brilhantes de fixação externa. Em Nova York, com as pessoas surgem, na Flórida, né? Com o Dr. Paley, o pessoal. E eles fazem hoje o que funciona, tanto no estético quanto no traumático, né? Na sequela. Então, achou o espaço dele, né? Na especialidade. Olha, e o mundo todo tem. Em todo lugar. A cidade nossa tem. Essa ASAMI começou como um símbolo italiano, né? Associação para Estudo e Aplicação de Metódica de Elizarov. Então, ASAMI. Não é mais isso. Hoje é uma coisa que reconstrui a Sociedade Brasileira de Reconstrução e Alongamento Ósseo. Sociedade Argentina de Reconstrução e Alongamento Ósseo. Mas o ASAMI virou um logo. Que é a origem, né? Então, ASAMI Brasil, ASAMI Estados Unidos, ASAMI Turquia. Ficou. Mas mais como um símbolo do que foi o começo, né? Que não sei se só o Elizarov, né? Cara, é tão legal eu te escutar falar. Fala um pouco, você vai retrair. Não é, cara. É com tanto amor, cara. É muito legal, velho. É um muito negócio muito legal. gratificante. Eu vim para, como eu te falei, eu vim para estudar aqui, voltar para casa. Não quando eu quisesse voltar. Mas a afinidade com o meu professor foi muito grande. Ele é um cara que eu tenho ele como um mentor, um pai, um amigo. E até hoje, né? O Dr. Walter está fazendo uns 79 anos, 80 anos agora, mas continua trabalhando, parece 20 anos a menos, né? Mas foi um grande amigo que eu tenho na vida, não é só um fixador, né? E não deu para voltar, porque quando eu fui voltar, ele me convidou e foi engraçado que o pessoal das clínicas começou a ter a despedida. Você vai ali, a pessoa compra um Guaraná, uma Coca e tal, e ele falou, você pode passar no consultório hoje à tarde? Era uma da tarde, 5 horas. Eu falei, o que eu fiz, né? E ele me falou, pô, você não quer atender? Atende comigo aqui. Eu tenho já um serviço na Santa Catarina, estou pegando agora no 9 de julho. E aprendi muito, né, com o Dr. Walter. Estamos juntos até hoje, né? Não trabalho com ele diuturnamente, né, igual antigamente, que eu fiquei com ele mesmo, assim. Acho direito hoje é o Guilherme, que está com esse colega que está no servidor. Mas, eventualmente, para algum caso específico meu e dele, estamos sempre juntos, viajando junto, né? Que legal. Foi muito bom para mim ter ficado, assim. São Paulo, a gente é do interior, né? O começo foi muito difícil, porque os meus amigos que ficaram por lá, ou vieram para cá, passaram um ano e voltaram, um regime diferente. Em 5 anos, você está numa situação, você está muito melhor do que quem tem 5 anos aqui. Eu era um plantonista aqui em 5 anos aqui, e o pessoal já estava estabelecido. Com 10 anos você começa a empatar com eles. Assim, empatar que eu falo em condições, né? O legal de São Paulo, quando você gosta de uma coisa e vai para cima, é que você continua produzindo. E ali um colega com 40 anos, raramente ele vai crescer mais, não financeiramente, isso é secundária, consequência. Eu digo em conhecimento. Então eu me vejo com 53 anos hoje, terminando o doutorado ano passado, estou indo pós-doc agora, então entrou a faculdade na jogada, você continua vivendo, né? Então estou fazendo a parte do Insta que eu nunca tinha feito, e
Então é legal que São Paulo ele gratifica muito quem é insistente, né? Porque eu acho que aqui você pisa um alicerce aqui, você pisa um alicerce sólido. Ele é difícil, mas depois que você está nele, você caminha Vai embora, com uma né? tranquilidade, assim. É a cidade que não para, né? A gente já tem Até isso, você né? entender, para você se sentir em São Paulo, É. com uns 4 anos. Eu, 4 anos aqui, eu me senti ainda um estranho. Até você falar, aqui é minha terra, então se acostumar aqui. É. Mas hoje, 24 anos depois, tanto eu quanto minha esposa, que também passou por tudo que eu passei, né, assim, mas hoje eu não me arrependo, não. Eu gostei de ter ficado e, assim, sonhando, né? Eu acho que você não pode parar, né? Não. Parar de sonhar, você está lá na frente. Igual aposentar, claro que com 60 anos, daqui 10 anos, 9 anos, é outro ritmo. Com 70 é outro ritmo. Chega uma hora que é só a faculdade. Não dá para entrar no centro cirúrgico. Mas você está no jogo, né? Tá. Você não está na arquibancada, né? Você está participando, né? Dá para lecionar, dá para fazer muita coisa. E isso é o grande, vamos falar, o grande charme que está aqui, né? Nessa loucura que a gente fica aqui. Olha, doutor, isso foi muito legal o papo. Eu que agradeço. Eu acho que a dúvida que, né, do lance do crescimento, né, do osso e tal, do estético, acho que todo mundo entendeu como é que funciona, Sim. né? Quem quiser mais alguma informação depois, para mim é um prazer. Você Pode falou entrar do no seu Insta. Instagram, qual que é o seu Instagram? É Ortopele, @Ortopele. Ortopele. Acho que é isso. É isso. Com TH. Com PH. Ortopele com TH. TH. Ortopele com TH. Ortopele com TH. É só entrar, para nós é um prazer. E aí, informações, artigos científicos, desenhos, porque eu estou falando muito e a pessoa começa a imaginar e a gente está sem, assim, uma parte visual, né? Isso, então fala, fixador, corta o osso, alonga, isso aí tem tudo, vídeo, né, que a gente fez. Para assustar as pessoas, né? Não, você começa com desenho, né? Depois você mostra o original, né? A sua obra-prima. Mas para mim é um prazer. Para quem quiser mais informações, quiser saber, um bom profissional, às vezes eu estou em tal cidade, então a nossa sociedade tem profissionais no Brasil todo, então eu oriento, olha, procura pelo site, eu sou Estado. Esse pessoal que está aqui é um pessoal sério, passou por um crivo para estar aqui. Pode estar tranquilo, com segurança, tem uma formação, né? A gente na Zami tem uma preocupação muito grande com a formação desse pessoal. Quando eu comecei tinham 3 serviços, hoje tem 14, inclusive o do IFOR, né, que é o meu. Que legal. A gente forma já há 7 anos, um R4, né, último ano de fixador, por ano. O pessoal está muito bem. Tem em Piracicaba, tem em Caraguá, tem em Rondônia, alguns aqui em São Paulo estão fazendo bonito aí. Rodando o Brasil e o mundo, hein? É isso. Legal. Para mim foi um prazer, viu? Eu que agradeço. Fiquei muito contente com a recepção. Maravilha. Muito contente mesmo. Legal. Fico à disposição de vocês aí. Obrigado. Valeu, doutor. Valeu.